Olá, meus queridos, estamos aqui de volta no Estúdio 21, em Carapicuíba, na Fazendinha. Se você quer fazer um podcast, uma aula, um treinamento, venha para o Estúdio 21. E eu estou aqui com uma pessoa que não passou da quinta série. Não passei da quinta série. Não passei da quinta série. Inclusive, eu vou começar de novo. Bom dia, pessoal! Bem-vindos ao Possecast, é o podcast da Mila. Vamos entrevistar a Mila, a dona do podcast. Diz aí, Mila, tudo bem com você? Olá, Raul Tabajara. Ele é da quinta série e é isso que eu amo nele. Totalmente. É o nosso ponto de convergência. Maravilha. É a quinta-feira. Se deixar, a gente passa o dia falando merda. Falando besteira. Por exemplo, ela acabou de começar falando assim, ó. Este podcast aqui no Estúdio 21 está em Carapicuíba. Nossa, o tio ali já caiu pra trás e morreu. Falei, como assim Carapicuíba? Eu sou da Granja Viana, não sou do Carapicuíba. Olha lá, ó, ele tá bravo olhando ali do outro lado. Estamos quase na divisa entre Cotia e Carapicuíba. Porque Granja Viana é uma coisa que se estende, um bairro que se estende por muitas regiões. Aí ele tava contando pra mim que assim, quando eu vou cobrar alguém, eu sou da Granja Viana. Agora, se eu vou pagar pra alguém, aí eu sou de Carapicuíba. Exato. Pô, eu sou de Carapicuíba, não tem dinheiro. Agora não, sou da Granja Viana, paga aí pra mim. A minha parte da Granja Viana chama Vila de Santo Antônio de Carapicuíba. Aí também quando eu vou cobrar, cobrar é Carapicuíba. É igual lá em casa. Lá a gente, pra falar que eu sou bonitão, eu falo assim, ó, moro na Moca, meu. Agora você tem que pagar alguém. Pô, cara, eu sou da Vila Prudente, velho. Faz um descontinho aí. Tá vendo? Não deu nem pra introduzir direito, já foi. É, isso aí. Fale de você, por favor, Raul Tabajara. Eu vou falar de mim. Eu não sei se eu olho pra lá, se eu olho pra você, aquela se eu olho é minha, pra cá. aquela é sua, aquela é nossa. Olá. Divirta-se. Muito bom. Bom, primeiro de tudo, olá, muito obrigado por ter me chamado tô aqui. Honrada, Poxa tô muito vida, feliz. Que legal. Mas sabe por que eu achei legal vir aqui? Porque normalmente, quando as pessoas me chamam pra podcast, normalmente o podcast é sobre área de trabalho, emprego, esse tipo de coisa. Porque como eu trabalho com a parte de videogames, aí o pessoal sempre fala assim, poxa, vem falar um pouquinho sobre a área de videogames, como é que é trabalhar com a área de videogames e tal. E acaba sendo muito mais uma aula do que um bate-papo. Aí então aqui, ó, esteja em casa. a gente tá... A primeira coisa que você falou pra mim foi assim, eu não entendo nada de videogame. Eu falei, que bom, vamos falar de besteira, gente. Eu não entendo patavina de videogame. Mas eu nunca nem jogou nada, assim? Nem jogou nada, nem um pouquinho? Pac-Man? Pac-Man é bom, Pac-Man é bem bacana. Tá. No celular você não tem nenhum joguinho que você joga assim, de vez em quando? Tenho Paciência. Paciência Spider. Paciência Spider. E Colorir. Colorir é bom. Sabe o que você tem que instalar aí? Tem que instalar o jogo que eu fiz, o Code Cross. Então é um jogo de cruzadinha. Quer dizer, eu fiz, né? Eu trabalho numa empresa que faz o jogo Code Cross e eu sou um dos artistas que trabalham nesse jogo. É muito legal porque é um jogo... De todos esses que você falou, é bem parecido, porque é um jogo de cruzadinha, literalmente, né? Então você tem lá os espacinhos de palavra, você responde, coloca as palavrinhas, e a ideia é que ele é meio lúdico, né? Então, tipo assim, é um alienígena que veio pro nosso planeta e ele quer aprender as coisas do nosso planeta. Aí ele aponta pra florzinha e fala assim, mas o que é isso? Aí, uma florzinha, e você ensina ele. Então, a brincadeira lúdica é que você está ensinando o Code as palavras do nosso planeta e o que são elas e tal. Então ele faz perguntas e você responde. Ai, que bacana. Aí tem as animaçõezinhas, tem ele, tem tudo mais. Então assim, é bem bacana. E aí o que eu faço são essas ilustrações que estão dentro do jogo, né? Eu sou uma das pessoas que faz essas... Mas você faz a mecânica do jogo ou a parte visual? Visual. Eu particularmente tomo conta do visual do Code. Então, se você vê o Codezinho lá com uma roupinha bonitinha e ele dando tchauzinho, tudo que é referente ao personagem principal, eu tenho um pouquinho de mim ali dentro. Agora, tem outras pessoas lá, por exemplo, como é um jogo de cruzadinha, existe dentro da Fanatic, onde eu trabalho, professores de literatura e professores de português. Então, eles é quem criam toda a parte educativa do jogo, as perguntas e tal, né? Porque o Code tem que fazer pergunta. Ele não pode fazer qualquer pergunta. Ele tem que fazer uma pergunta bacana, que ensine e que esteja ali apurado de acordo com as questões das linguísticas, né?
Então, esses professores, eles tomam conta de produzir o material que vai dentro do jogo. Então, é bem bacana. Nossa, que legal. E justamente era uma das perguntas que eu tinha para te fazer. De que maneira os jogos são educativos? É isso, Olha tem só. toda uma infraestrutura por trás. No caso da Fanati, tem uma infraestrutura muito grande por trás, porque esse jogo, que é o Cold Cross que eu comentei, ele está em vários países, né? E ele está em, acho que, se eu não me engano, mais de 50 países está esse jogo. Aí a primeira pergunta é, como que os professores de português vão fazer perguntas para o alemão? E aí a resposta é, a Fanati tem sede em todos os países por aí, e aí ela contrata os professores de língua nativa para fazer perguntas para aquele idioma. E aí aí as perguntas não são só assim, do tipo, perguntas genéricas, né? São perguntas locais também. Então aqui, quando você está jogando Code aqui no Brasil e você indica que você está no Brasil, vai cair pergunta de Chaves, Silvio Santos, Xuxa, vai cair pergunta novela, do Big Brother, vai cair pergunta de aula mesmo, pergunta de ciência. Vai ter todas as perguntas ali voltadas para o seu cotidiano, né? Então ele fica bem dentro do público brasileiro. Enquanto o cara que faz lá o alemão tá lá, então ele faz as perguntas de lá, além das perguntas genéricas de aula e de história e tudo mais, né? E aí... Quem será o Silvio Santos na Alemanha? Né? Então, imagina, cai uma pergunta sobre Chaves na Alemanha. Não tem nada a ver. Então, essas perguntas nem vão para o banco de dados. São outros professores que fazem. E aí, acho que posso estar enganado, tá? Mas se eu não me engano, são 9 línguas diferentes que a Fanati faz o jogo e distribuído em 50, 60 países. Porque faz em espanhol, já tá em tudo que é país que é espanhol, né? Aí você faz uma vez. Aí a questão Bom, sei lá. Que tem diferenças, né? Isso. Aí o que acontece é que existe o local ali para poder separar essas diferenças, né? Mas em inglês, por exemplo, chama Cold Cross. C-O-D-Y Cross. C-R-O-S-S. C-O-D... C-O-D-Y. Cold. Enquanto ela vai pesquisando, eu conto uma piada aqui pra vocês. Cold Cross, 24. Cold Cross. Palavras gratuitas online, só Cold Cross. Só Cold Cross. Ele vai aparecer aí, ó. Olha esse bichinho aqui, ó. Olha que bonitinho. Ah, que fofo. Tá vendo que ele tem várias fantasias diferentes ali, ó? Já tem até... Nem sabia que essas fantasias já tinham sido publicadas. Ah, gostei do amarelinho. Ele é o... Pronto, vou instalar. Depois eu jogo. Muito bom. E como é que é isso de jogo para a área da saúde? Tudo pode virar jogo? Tudo pode virar jogo, desde que você tenha as pessoas competentes para isso dentro da sua produção, né? Então, assim, a Fanati faz jogos de palavras, que é onde eu trabalho atualmente, né? Então, tudo que é referente a palavras, a perguntas, respostas e tal, a gente consegue fazer, porque justamente dentro da nossa equipe tem essas pessoas que são responsáveis pela criação desse conteúdo. Então, assim, jogo... Eu vou falar de um jogo que eu fiz, tá? Que era o seguinte, que era uma mistura de jogo com marketing, tá? Tem uma empresa, não vou falar o nome da empresa, mas uma empresa que faz material para agricultura, né? Então faz veneno ali para colocar na agricultura, para matar os bichinhos, para a cana conseguir subir forte. Ela contratou a gente para fazer o quê? Porque os caras que vão aplicar esse veneno, que é o veneno que ela tinha acabado de inventar, eles não poderiam aplicar esse veneno em volta da cana com a mão, porque se ele aplica com a mão, o veneno faz mal para o humano, mas não faz mal para a cana. E aí, se o veneno... e esse veneno, depois, a cana não absorve. Então, a cana fica boa para consumo, mata os bichinhos, mas se o humano encostar no veneno, ele se machuca, né? É tóxico, é prejudicial. Meu avô faleceu por causa falta de material para aplicar a agricultura. EPI, né? E aí, justamente isso. Luva, ele não queria nem saber, ele ia sair jogando, aplicando. Né? E aí, essa empresa falou assim... tipo assim. Né? Aí essa empresa falou assim, ó, a gente precisa educar as pessoas que vão lidar com esse veneno, né? Para eu educar essas pessoas, eu demoro 6 meses. Por quê? Porque é o tempo que uma cana cresce.
porque dependendo do estágio, do tamanho da cana, é preciso que seja doses diferentes ou formas diferentes de se pôr o veneno em volta da cana. Caramba! Então, para eu educar uma pessoa, demora 6 meses, porque ele precisa ver... O que a gente faz? A gente deixa lá separado várias canas em estágios diferentes, mas ainda assim, para ele poder ver, ele tem que ver ela crescendo mesmo, né? Então a gente só tem certeza que a pessoa aprendeu quando ela pega uma do zero, e não essas preparadinhas que a gente tem aqui. Aí tudo bem. Aí ele falou assim, tem como a gente criar um jogo onde mostre como é que aplica esse veneno em volta da cana e quais são os EPIs, né, os equipamentos de proteção que se usa para esse tipo de coisa. Então o que a gente fez? A gente pegou fotos de várias canas de açúcar nos seus estágios de crescimento. Aí eu fui lá, fiz um desenho animado, né, em 3D, dessa cana crescendo. Então fiz o desenhinho, colocando a semente abrindo, crescendo e tal. E isso foi para uma programação dentro do jogo. Então a gente tinha lá, se a gente apertasse o botão, todos os estágios de crescimento da cana perfeitamente realista. E aí depois o pessoal da programação pegou e falou assim, ó, esse veneninho aqui você tem que passar aqui em volta, esse daqui você tem que fazer isso. Então gerou um jogo que é como se fosse um manual de instrução de como proceder com o uso desse agrotóxico, né? E a gente fez tudo, ficou legal pra caramba, e aí o que aconteceu? Se a pessoa joga o jogo, ela tá entendendo como é que faz. Então a gente colocou pontos. Ponto pra isso, ponto pra aquilo. Você conseguiu completar? Legal. Conseguiu completar várias vezes? Você ficou o dia inteiro jogando isso e entendeu muito bem? Pronto. Isso é um adendo à aula dos caras, mas onde eles têm certeza que se o cara tirou 10 em tudo, e fazendo um joguinho, aí tipo vinha os insetinhos vinham em cima, você tinha que matar os insetinhos. Não, tinha todo, né? A gente fez ali, aí tinha uma erva daninha, né? Que eu fiz ela nascer assim e ficava assim, como se fosse uma cobra, assim, né? Aí a erva daninha subia, ficava. Então, um negócio muito lúdico, um negócio muito legal que você tava jogando ali no celular, né? Então se o cara ficou um dia inteiro jogando, e ele conseguiu bater todos os pontos, e ele fez o recorde, você já sabe que ele já tem meio caminho andado para poder entender como é que funciona lá, né? A informação já tá Então o que o pessoal falou? A gente conseguiu reduzir o estudo teórico que eles tinham lá de 1 semana para 1 dia. Então em 1 dia eles tinham certeza que o cara entendeu tudo, porque o jogo responde dizendo que entendeu. Aí ele fica aí 1 semana vendo os vários estágios lá, já preparadinho, com os baldinhos de cana, né? Ó, essa cana aqui é 1, essa cana aqui é 2, essa cana aqui é 3. Pô, demorou 1 semana para ele ver tudo e ter certeza que ele aplicou. Pronto, no videogame eu já sei que ele aplicou direitinho, e ele pode passar para um segundo estágio que demore menos, mas que ele vai ter com aquilo na cabeça. Então, auxiliou nesse ponto, né? Ele não substituiu, mas você dá uma maior certeza do aprendizado daquilo. Então é assim, tudo depende, assim, videogame dá para colocar em todas as áreas? Dá para colocar em todas as áreas. Talvez o videogame não substitua essas outras áreas enquanto método de aprendizagem, mas ela com certeza agrega um valor ali para a pessoa ter certeza que entendeu, aprendeu direitinho, né? Então tem várias coisas, né? Eu nunca trabalhei em nenhum jogo que tenha sido focado em medicina, né? Nunca trabalhei. Já conheço alguns amigos meus que já trabalharam com isso, principalmente na realidade aumentada, né? Pessoal com realidade aumentada, vendo ali, fazendo uma operação, mexendo em ossos até, mas eu realmente nunca mexi nisso. Mas existe e funciona, né? Eu tô lembrando agora do Good Doctor, que eu adoro, assisto sempre, que eles, antes de fazer uma operação, eles treinam. Sim. Aí tem um boneco lá que tem todas as reações do ser humano. Aí volta e meia o computador fala, você matou o paciente. Mas eu não sei se isso é digital ou se é real, né? Porque tem uns bonecão que são os reais e tem o digital mesmo. No seriado, né? É o real. É. Mas tem também algumas coisas digitais. Esse de realidade aumentada que eu vi, justamente... O Good Doctor, o personagem, ele tem uma parte de jogo, né? Quando ele para e começa a viajar e olha os gráficos, assim, no espaço, é muito legal. Até outro dia uma personagem falou, né? Você não vai olhar teus gráficozinhos aí no ar para ajudar a gente? Sim.
E ele é autista, né? Sim, eu fiquei sabendo disso, né? Eu nunca, nunca vi a série pra saber, né? Cara, é muito legal. Ele é muito simpático. E ele tá aprendendo agora, acho que tá na 3ª temporada aqui no Brasil. Ele tá aprendendo a mexer com as emoções dele, a reconhecer e a liberar e tal, né? A Agora ele Mila tem um acabou falou assim, é filho. autista mesmo, e fiz assim, porque a gente bateu um papo antes aqui sobre meu filho, Então, que também é autista. você achou que era legal entrar nisso? Não é que eu achei Porque eu legal, acho tua pode ser relação- interessante, por eu quê? acho legal. Porque a gente A fala tua de um assunto relação diferente, com ele né? é muito legal. É muito boa, né? Então, só pra explicar pro pessoal, meu filho, ele é autista nível 1, né? Então, o que acontece? Então, primeiro de tudo, não sou portavoz de o que é ser um autista ou nada disso. Só sou um pai que tem um filho com uma deficiência de autismo nível 1, nem se fala deficiência, né? Com cuidados nível 1. Neurotípico. Então, neurotípico. E o que eu sei são as coisas que eu tenho que tomar cuidado com ele. Então, qualquer coisa que eu fale aqui, eu posso, de repente, não ser a melhor pessoa pra explicar as coisas. Mas eu vou falar do meu dia, tá? Do meu dia a dia. Cara, mas a gente aprende pra caramba com os outros, né? Eu, por exemplo, tenho nanismo e muita gente nem perceberia que pra mim é muito mais confortável tá com um suporte embaixo do pé quando eu tô numa cadeira. Uhum. E isso vale pra todas as pessoas com nanismo. Pode crer. Aqui, por acaso, eu roubei uma trestabela aqui do estúdio e tô aqui, senão eu tava assim, na cadeira. Se equilibrando, né? Com a varinha, assim. Pode crer. Mas então, o que Fala aconteceu... aí um pouquinho do Leonardo. Só pra explicar, assim, o que todo mundo me pergunta é sempre assim, como que você descobriu que seu filho é autista? Né? Por que ele é? Como que funciona isso? Na verdade, pessoas com autismo um pouco mais fortes do que meu filho é bem óbvio, né? Então você vê que a pessoa tá em outro mundo e boa, né? Mas meu filho ele tinha muitos trejeitos e que a gente olhava e falava assim, nossa, né? Que diferente. Primeiro de tudo, quando ele era muito bebezinho, ele tinha uns 2 anos de idade, ele gostava muito de ventilador. E aí ele ficava olhando pro ventilador e o ventilador ficava girando, ele ficava assim, ó, parado, olhando no ventilador. A gente falava, Rick, olha aqui, olha aqui. Aí ele ficava olhando pro ventilador. E aí, quando o ventilador parava e ele percebia o movimento do giro, né, ele tinha um movimento muito louco com a mão, que ele ficava fazendo assim, e ele ficava parado, ele ficava sacudindo, né. Fora isso, ele até parecia uma criança normal. Mas aí eu pegava aí eu comecei a brincar com ele, né? Eu pegava um disquinho, rodava no chão assim o disquinho, porque eu vi que ele tinha essa tensão. Na hora que eu rodava o disquinho, não importa o que ele tava fazendo, ele travava no disquinho e ficava assim, ó. E não importa o que você fazia em volta, ele travava ali no disquinho e ficava girando assim, olhando, né? Aí a minha esposa, minha esposa é da área da saúde, né? Ela é fonoaudióloga e tal, e ela olhou pra isso, ele falou assim, ó, a gente tem que dar uma olhada melhor no Leonardo Henrique, porque isso daí tem muito cara de... como é que é o nome que ela dá? Até esqueci. Mas um movimento típico de pessoas que têm autismo, né? Vamos ficar de olho. Aí a gente ficou de olho e aí a gente percebeu que tinha outras coisas que ele não fazia, né? O Leonardo Henrique nunca riu. Nunca riu. Sabe bebê que ri? Assim, você dá um negocinho na risa dele e vai... ele fazia de vez em quando, tipo de... Porque você encosta nele, né? Aí depois, sei lá, eles com 5 anos, você contava piada pra ele não entendia. Ele, como assim? Né? E nunca entendi. Acho que teve tem um momento que é até engraçado, que o meu sogro chegou e falou assim, olha, vem de uma outra história, mas vou explicar isso. Quando a minha amiga caiu, ela falou assim, olha, ela falou assim, ó, eu peguei e caí. Aí o Leonardo Henrique olhou pro meu sogro e falou assim, pegou o quê? Não pegou nada. Você falou, ela pegou e caiu. O que ela pegou? Não, é uma forma de falar, tipo, ela pegou, caiu e... Não entendi. Então, assim, toda essa coisa que a gente tem de falar assim, nossa, esse copo tá pegando fogo. Ele vai olhar e falar, não tá pegando fogo. Ele tá quente, mas ele não tá pegando fogo, sabe? Então ele não entende essa abstração. Então a gente percebia também que ele não entendia essa abstração. E aí a gente levou ele pra fazer testes e tal, né? E na hora que em todos os testes, o pessoal fez uma pergunta pra mim que eu bati e falei, nossa, olha só,
que assim, por um acaso, o seu filho, em vez de apontar alguma coisa para você ir pegar, ele já segurou a sua mão e levou até a coisa que você queria? Aí eu falei, nossa, muitas vezes ele queria um brinquedo, eu falei, você quer um brinquedo? Aí ele pegava a minha mão e ia me levando até a estante para eu pegar o brinquedo e dar para ele. Porque na cabeça dele, o caminho do brinquedo chegar para ele não é apontar. Isso é abstrato. Apontar é abstrato. Para ele, o caminho do brinquedo chegar na mão dele é eu pegar e levar para ele. Então ele segurava na minha mão e fazia o caminho correto do brinquedo chegar na mão dele. Olha que doideira. Que louco isso. Aí o médico falou, ele fazia muito isso? Eu falei, nossa, o tempo todo. Ele falou assim, não, isso daqui é mais um ponto de que seu filho é autista. E aí o que acontece? Pessoas que olham para ele brincando hoje em dia, ele tá com 12 anos, vê ele jogando videogame, vê ele conversando, fala assim, pai, tô com fome. Pai, tô com fome. Pai, vamos fazer uma outra coisa? Ah, não, eu fui na escola, voltei, me perguntaram isso. Quem olha de longe acha até que ele é uma pessoa normal, né? Tipo assim, ok, não, é uma criança ali, de boa. Mas aí se você convive com ele e vê que ele tem esses jeitos, essas coisas, você fala, nossa, mas tem alguma coisa estranha aí, né? Então é isso que o pessoal fala que é o autismo nível 1, né? Esse nível 1 é um nível de cuidado que você tem que ter com ele, né? Então não é um nível do autismo, não tem a ver com o autismo. É pra gente. É pra gente, esse nível é o nível de quem tá tomando conta. Ah, ele toma conta do nível 1, por quê? Porque às vezes ele não se expressa direito, às vezes ele não fala, às vezes ele não sabe o que ele quer, às vezes ele tá comendo alguma coisa, ele não sabe se expressar porque ele não come. Leonardo Henrique é muito chato com comida, né? E então esse tipo de coisa. Então existe nível 1, nível 2 e nível 3. Mas é o nível de cuidado, e não o nível do tipo do autismo. É engraçado isso, né? Aprendendo com Raul Tabajara. E aí, nossa, tem várias histórias dele. Uma das histórias é assim, eu, de repente, tô lá trabalhando, escuto... Pronto, criança, né? Tá, vamos correndo lá pra ver o que é. Saí correndo, o que aconteceu? Eu só vi o meu filho no chão, e o engraçado é que ele tava machucado, então, olha que doideira. Se você machuca o seu dedo, machuquei o seu dedo. O que você vai fazer? Você vai pegar e... Ai, doeu. E vai fazer uma massagem no dedo, né? A cabeça dele é assim, nossa, doeu. Isso tá doendo, eu quero isso longe de mim. E ele fica assim, ó. Ele tenta colocar a dor longe do corpo dele, porque ele acha que quanto mais longe, menos vai doer. E aí ele caiu no chão, depois de ter caído da escada e tropeçado. Eu falo, Leonardo Henrique, o que aconteceu? Ele tá aberto no chão, assim, ó, tentando se afastar da dor, mas ele tá no chão. Tá doendo, tá doendo. E ele tá lá, espatifado no chão. Tá, aonde tá doendo? Na primeira pergunta que eu fiz pra ele foi assim, aonde você bateu? Aonde você bateu? Aí ele, na escada. Eu, não, Rick, eu entendi que você bateu na escada, mas em que local que tá doendo? Aí ele, eu bati no segundo degrau. Eu falei, não, Leonardo Henrique, aonde está doendo no seu corpo? Aí ele, aqui! E fazendo pra fora, não pra dentro. Eu sabia dizer onde. Aí eu comecei a olhar no corpo dele pra ver se ele não tinha quebrado nada, tal. E aí eu olhei o joelho, super ralado. Ele tava tentando se afastar do joelho. Ele tava tentando se afastar assim, ó, tá vendo? Tipo, tentando colocar o joelho pra longe. E aí eu, não, é aqui. Aí ele, Aí eu comecei a fazer massagem, peguei gelo, coloquei, vi que tava de boa. E aí eu falei pra ele assim, Leonardo, olha só, vamos aprender uma coisa. Quando machuca, você precisa me dizer aonde tá doendo, né? E que local que foi o dodói. Aí ele, mas tá doendo. Aí eu sei, mas olha só, aponta pra mim onde tá doendo. Aí ele fez assim, ó, né? Aí eu falei, tá vendo? Você precisa fazer isso. Passou um ano a gente tentando ensinar pra ele como é que ele tem que fazer quando alguma coisa acontece com ele de dor. Aí, depois de um ano, a gente tá no parque, andando. Eu, ele, a Aurora, né? Todo mundo brincando. Eu falei, vai correr. Aí os dois saíram correndo. E não deu outra. Ele tropeçou, bateu, caiu no chão e levantou. Ele levantou muito assim, ó. Aí eu, o que foi, Leonardo? Ele veio andando assim. O que foi, Leonardo? Ele fez assim, ó.
eu ralei aqui e tá doendo. A gente começou a rir. Que fofinho. Eu ralei aqui, foi bem aqui, tá doendo. Aí eu, tá bom. Aí ele, e se jogou no chão. Aí, tá bom. Agora é assim, sempre quando ele se machuca, a primeira coisa que ele faz é, aqui, eu ralei aqui. Aí ele faz isso. Mas assim, de novo, aí entra a questão de como tomar conta do Leonardo Henrique. Ele aprende, ele fala, ele é uma criança normal, mas a gente tem que ir tabulando as coisas para ele poder explicar pra gente, né? Então hoje ele já sabe, ele caiu, ele sabe como que ele tem que fazer as coisas. Por exemplo, quando a gente ainda não tinha essa orientação mais séria, e ele tinha os seus 6 anos de idade, olha só, estão te ligando, hein? Ô, Márcio, a Mila vai te atender daqui a pouquinho, tá bom? Então, eu tava falando de quando ele era menorzinho, e a gente ainda fazia alguma ideia de que ele tinha alguma questão, né? Mas ele ainda não tinha feito os testes nem nada, né? A gente sabia, teve uma hora que ele começou a girar. Vou deixar a Mila responder. Desculpa. A gente corta isso, não tem problema não. É o próximo convidado. Olha só. Pronto. Boa, convidado. Desculpa. Vamos voltar. Então Perdão. vamos voltar de novo. Modo avião. Modo avião. Vamos voltar. Avião. Voltei. Eu tirei do modo avião pra colocar no o seu joguinho. Onde? O seu joguinho. É joguinho. verdade. Daqui a pouco eu quero voltar então, pro joguinho. o convidado, vocês viram que aconteceu um corte rapidinho? Mas por quê? Porque a Mila atendeu o telefone. Por quê? Porque eu tinha pedido pra ela colocar o meu joguinho. Aí ela tirou do modo avião e o telefone atendeu. E aí a culpa é minha. É assim que funciona. Tá pra já. Mas vamos lá, eu tava falando o que... fera. Eu tava falando que... Que bonitinho, é o fera. Eu sou pinta fera de azul, Pinta de azul, fera. O pessoal fala que eu pareço muito mais o Almirante Gibbs do Piratas do Caribe. Que é aquele velhinho gordinho é verdade. que dorme com os porcos. Também. Até porque meu sobrenome é Leitão, então eu sou mais com ele. Mas quando ele era pequenininho, eu ia falar assim, quando ele era pequenininho, e aí ele tinha uns 6 anos de idade, a gente não tinha feito testes e fazia ideia que ele tinha alguma questão, mas não tinha um laudo, né? Ele gostava muito de girar. Então, de repente, ele parava assim, e falava assim, dava aquela coisa nele que ele não conseguia fazer, ele fazia isso aqui, ó. Ele parava, girava, e depois voltava. É isso, ele faz isso. E aí o que acontece? Ele tá na aula, assistindo a aula, e aí, do nada, ele levanta, gira e senta. A gente sabe que é um negócio que tá esquisito, a gente sabe que é um negócio que a gente tem que ver. E o pessoal ele tava da fazendo escola, psicólogo. na classe, já entendeu isso. Esse que é o problema. Incorporou. Ele tava fazendo psicólogo, a gente tinha encaminhado ele pro psicólogo, ele já tava há 1 ano no psicólogo. A gente já tinha dito na escola que a gente tava verificando o que é isso, porque o laudo oficial de autismo não sai assim da noite pro dia. Então você tem que primeiro fazer psicólogo, ele tem que avaliar, então ele tava dentro de avaliação, né? E aí, o que aconteceu? A professora, por abestagem da cabeça dela, disse que não ia mais aceitar isso. E aí, quando ele começou a girar, ela resolveu parar ele. Falou assim, não, você tem que parar de fazer isso. E foi lá e parou ele. Só que na hora que parou ele começou a girar. Não dava, e ela parou. E ela era uma senhora e segurou ele assim, ó. Na hora que segurou ele assim, ele forçando para girar, continuou girando. E o que aconteceu? Aconteceu que o resultado foi que ela deu um mata-leão no meu filho, enquanto ele ficava girando, e os dois foram pro chão, e a professora bateu a cabeça. E aí, quando eu fui chamado na escola porque o meu filho agrediu a professora. Putas. E não porque a professora fez merda e tentou segurar a doideira do autista, sabe? Tipo, ela não tava nem um pouco preparada. E aí, depois disso... E era uma giradinha e ele ia voltar. Ele ia voltar. Não ia fazer nada. E o que aconteceu foi que ele ficou com marca no pescoço. E aí eu tirei foto de todas as marcas no pescoço. Eu falei assim, ó... Deus.
segurou meu filho pelo pescoço, tá aqui a marca dele, mostrei as fotos, e vocês estão aqui me chamando para que eu tome uma atitude em relação ao meu filho que empurrou a professora no chão? Vocês estão maluco? Aí, nossa, gritei com todo mundo lá, enchi o saco, e aí o que acontece? Passou. A gente não tinha o laudo? A gente não tinha o laudo. Não tinha um laudo, mas ela sabia que meu filho estava fazendo psicólogo. Ela via que era um comportamento diferente. Mas na cabeça dela, pelo despreparo dela, ela achou que era só ser um pouco mais forte com o menino que o menino ia entender, né? E aí passou. E aí depois desse incidente a gente mudou ele de escola, a gente conseguiu o laudo final, né? Onde atesta lá, ó, ele é autista e tal. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega na escola é entregar o laudo. Assim, ó, tá aqui, ó. Ele vai entender, ele vai ser bom, ele vai entender tudo que está sendo falado, ele vai conseguir fazer a aula de boa. Ele tá na classe da ele idade agora dele? Não, ele tá um ano atrasado por conta da pandemia, né? A pandemia, as pessoas queriam, quando aconteceu a pandemia, teve aquele negócio de vai para casa, estuda online, aquela coisa toda, mas uma criança, abre aspas, normal, não conseguiu acompanhar. Imagina meu filho tentando ver aula online, com eu tendo que trabalhar online, sabe, não rolou. Eu acho que aconteceu demais isso. Chegou no final do ano, a gente chegou no diretor e falou assim, olha, ele já tem uma condição X aí, vamos fazer ele repetir. Mas você tem certeza? Eu tenho certeza. Repete, meu filho. Assim eu vou ter certeza que ele vai estar tranquilo. Então, por conta da gente pedir, por conta desse negócio, ele ficou, né? Mas, pra você ver, ele é tão bom em matemática que esse ano ele ganhou a medalha de ouro de matemática, né? Yes. Ele é, super cabeçudo. Ele tem hora que ele chega, a gente fala que é um dos superpoderes do autismo dele, né? Ele fala assim, pai, fala um número. Aí eu falo, ele tem 12 anos. Aí eu falo, 9. Aí ele, a raiz quadrada é 3. fala um número, 64. A raiz quadrada é, acho que é 8, né? 8, aí ele fala. Aí ele fica de cabeça resolvendo raiz quadrada. É uma coisa que ele gosta, né? Então ele entende muito bem. Aí eu falei uma conta lá, não sei o que, 37 vezes não sei o que. Eu tava falando com a minha esposa, né? Então a gente tava fazendo conta de orçamento de mês. Eu falei, 37 vezes isso. Aí ele foi lá e respondeu assim, de cara, tanto. Aí eu olhei pra ele e falei, tem certeza? Ele falou, tenho. Aí eu terminei de fazer a conta, era o tanto que ele tinha falado, né? Como é que você sabe? Aí ele falou assim, os dois quadrados se encaixam. Aí eu falei assim, como assim os dois quadrados se encaixam? Você coloca um quadrado em cima do outro, aí você vê a ponta assim, quando os dois quadrados se encaixam é o resultado. Aí eu, caramba, como assim? Aí depois eu fui ver que existem algumas pessoas que são autistas que respondem coisas matemáticas através de geometria. Em vez de você pensar em número como 1, 2, 3, você pensa em quadrados e lados, né? E aí você fica girando os quadrados para tentar um encaixar no outro. Eu não entendi muito bem, mas ele faz isso na cabeça dele, né? Então, poxa, ele vai super bem em matemática. Mas, no meio da aula, ele vai levantar, vai girar, e não impeça ele de levantar e girar. Ele tá gostando de alguma coisa? Ele vai começar a mexer a mão. Ele vai começar a escrever? Não vai escrever. Ele não escreve. Você pede para ele escrever, ele não escreve. Mas você pede para ele resolver a conta, ele resolve. Você pede para ele fazer as coisas, ele entende. Então, é o que eu falei. Eu não sei por que eu entrei nisso e fiz uma pergunta, mas eu me perdi agora. Mas assim, ele vai bem na aula, ele agora tem o laudo. E assim, é sempre bom ter que os professores entendam essa parte, né? Porque tem professor que não entende. Então, engraçado, né? Brasileiro tem muita boa intenção, né? Mas não tem preparo. Aconteceu comigo também, quando eu era criança, adolescente. A gente fez uma excursão, ficou alguns dias lá no nosso destino, e tinha uma parte que o pessoal ia para um cemitério. Eu não entendi até hoje qual que era o passeio. Eu sei que a professora olhou para mim e falou, você não vai. Aí eu fiquei passada. Quer dizer, a classe inteira saiu, foi pro passeio e valia a nota.
E eu fiquei lá olhando para a parede. Depois, quando eu voltei, eu contei isso para os meus pais e contei na direção. A professora tomou uma puta bronca e ela falou não, porque era um cemitério e eu achei que ela ia se impressionar porque ela é deficiente e tal. Pessoa com deficiência hoje, tá? Não existe mais um deficiente. E eu fiquei indignada, porque o que eu tinha de diferente do outro não era nada, era o tamanho. O que você acabou de falar me faz lembrar o ponto que eu queria... E é isso, cara. Que é assim, por que a gente... É tão difícil pra gente aceitar o próximo com as diferenças deles, né? Pois é, e aí o pessoal falou pra mim assim, mas por que você não coloca ele numa escola especial pra autista? Aí eu falei assim, porque ele tem o suporte nível 1 e o treinamento pra ele é ficar do lado de pessoas normais, porque assim ele entende, ele conversa, né? E aí era isso que eu falei, que eu tava falando antes, né? Que se você ensina ele um comportamento, que é aquele negócio do eu machuquei aqui, ele entende. Então, ele não tem que ficar longe das crianças da idade dele. Quanto mais perto das crianças da idade dele tiver, mais ele vai assimilando esses comportamentos junto com um terapeuta, que é o que ele faz, né? Então tem uma pessoa que é um psicólogo que toma conta, que faz trabalho em grupo, e aí, juntando tudo isso, ele vai sempre melhorando, né? Mas não é que assim, o autismo dele melhora? Não, ele vai crescendo, ele vai entendendo melhor os padrões e vai colocando na cabeça qual o comportamento adequado para cada situação. Isso, ele vai se adaptando melhor. Então, e o exemplo é esse do machucado. Antes ele caía e ficava esparramado. Agora ele já sabe que quando ele cair, a primeira coisa que ele tem que fazer é apontar para mim aonde está doendo. E depois ele pode, né? Então ele ainda consegue fazer esse tipo, justamente porque o autismo dele não é tão alto, né? Então existe isso. E aí é justamente isso, poxa, por que eu vou privar meu filho de colocar ele numa escola onde todo mundo tá lá? E aí você, mas aí vão precisar ter um cuidado especial com ele. A vida também é assim, né? Então, todo mundo precisa de cuidado especial. Que tal se as pessoas que são normais estão na sala dele aprendam o que é uma criança autista, né? Porque quanto mais as pessoas em volta aprenderem, melhor lá na frente, né? A mesma coisa no seu caso. Por que a professora teve que... Aí ela falou assim, mas se ela cair, como é que eu vou ajudar? Essa é a questão. Mostra para as crianças que estão à volta que existe ali uma preocupação geral, coloca todo mundo junto no mesmo balaio, por que não? Porque privar aquela criança de algo? Não tem porquê, né? O meu professor de educação física olhava para mim e falava, faz no teu limite, mas você vai fazer. Então, os amiguinhos corriam, sei lá, 500 metros, eu corria 200. Ele media o tempo pelos 200. E aí as pessoas que estavam à volta tiveram um contato e vão saber exatamente, né? E é o jeito da gente conhecer. Melhorar o mundo, né? Quando eu era criança, eu falei pra minha mãe, a gente veio aqui pra melhorar vocês, pra dar mais material de vida pra vocês. Você ficar só naquele circulinho, né? A minha avó, minha bisavó, italiana, primeira vez que ela viu um negro, que ela chegou aqui, né, na imigração, a primeira vez que ela viu um negro, ela gritava e chorava, achando que aquele cara tinha sido queimado, que ele estava sofrendo. Olha só, que curioso. Foi um susto, assim, um choque na vida dela. E aí até falou, não, cara, é igual, aqui, ó, mesma coisa, só uma cor diferente. É um aprendizado, né? É isso aí. Né? Muito bacana. Como é que é? Você acha que, tipo, por exemplo, os jogos são uma maneira de comunicação? No caso do Leonardo, por exemplo, é um jeito de você se comunicar com ele, é uma coisa, uma liga entre a gente que é comum e ele que é diferente. Pode ser uma forma de comunicação? Pode. Existe como a gente usar... Bom, vamos lá. Agora você me puxou a primeira aula de game design. Pessoal, vocês agora vão ter a primeira aula de game design. Você chegou aqui, você falou que você não queria falar disso. Mas agora eu vou falar. Mas porque você ama isso, eu não falei. Exatamente. Ele tá de férias, não é que
eu pensei assim, nossa, vai ser um podcast diferente, porque eu vou falar de outras coisas e não de jogo, né? Mas eu amo jogo, e o que eu vou falar é justamente uma coisa importante. Olha só, tem um cara... Só mais essa, e depois Não, a gente muda de assunto. A gente pode falar à vontade. Foi só pra fazer piada, gente. Ó, pior, as perguntas aqui é tudo de Foi só pra fazer piada, eu amo o jogo. Existe um cara que chamava Huizinga, olha só o nome dele, Huizinga. Esse Huizinga, ele era um cara que ele era professor de história. E aí, o que ele percebeu? Ele percebeu que, enquanto professor de história e antropologista do que ele percebeu que os jogos estavam muito relacionados com a sociedade. Ele falou assim, nossa, jogos e sociedade estão muito relacionados. E isso foi... Agora eu perdi a data. Não estudei para aula. mas foi bem antes, 1800, por aí, né? Final de 1800. E aí ele falou assim, deixa eu estudar direitinho essa questão do jogo na sociedade. Como que tudo começou? E aí ele começou um estudo nos animais. Porque ele falou assim, bom, se por um acaso jogo é uma questão social e ela tem a ver com o nosso ser interno, eu tenho que procurar primeiro se existe o comportamento de jogo nos animais. Porque aí eu vejo que é uma coisa muito mais primitiva do que necessariamente uma coisa que a gente inventou. E aí ele percebeu um comportamento dos lobos pequenos na floresta. Que os lobos, quando eles estão... o pai e o filho lobo têm uma brincadeira. Que a brincadeira é a seguinte, é um tentar segurar o pescoço do outro até prender. Então o pai vai com o lobo assim e pá, pega no pescoço da criancinha e fica mordendo a criancinha, mas não morder de verdade, ele só finge que morde. E a criancinha precisa gritar, fazer... Quando ela gritar, tipo, desisto, o pai larga e aí começa de novo. Aí o pai tá no meio da luta lá, o lobão propositalmente faz assim, ó. E aí a criancinha vai lá e pá, morde. Aí o lobão grandão faz... Aí a criancinha sai, te peguei. Então, assim, poxa, o que é isso? Uma brincadeira de interpretação na base, né? No objetivo de ensinar o filho a caçar. Então isso daí é muito voltado à palavra ludus, que os gregos usavam muito. Ludus é uma palavra que significa ao mesmo tempo ensinar e ao mesmo tempo brincar. Então, o que o pai e a criança estão fazendo? Eles estão sendo lúdicos. Eles estão brincando e aprendendo ao mesmo tempo. Então, ele percebeu, o Huizinga, através desses estudos, ele percebeu que o jogo está intrínseco na humanidade. Por quê? Porque o jogo começa com essa interpretação voltado ao ensinamento. Aí ele vai mais longe, ele fala assim, o que as crianças da época de Roma brincavam? Brincavam com espadinhas de madeira. Né? Por que brincar com espadinha de madeira? Porque eles vão aprender que no futuro eles podem ser guerreiros, ou eles podem... Né? Vou brincar do quê? Vou brincar de amassar o pão. Vamos brincar de amassar o pão? E aí você fica brincando de amassar o pão com lama. O que é isso? É um preparo para o futuro. Então, olha só, a brincadeira existe, né, nesse sentido. E aí, quando que a brincadeira vira jogo? Quando o jogo vira regra? Quando que a regra vira só um entretenimento? E aí ele vai pontuando todas essas divisões. Huizinga. Bazinga, Bazinga. E aí ele conta uma história, que é uma história real que aconteceu no Japão, né? Que ele fala assim, olha só como o jogo e guerra estão muito ligados, né? Estratégia. Aí ele fala assim, existiam 3 tribos lá no Japão, né? 3 feudos no Japão, que eu vou chamar de A, B e C, e todos eles estavam em guerra, né? O B estava em guerra contra o A, mas o A também estava em guerra contra o C, né? Então existia uma pirâmide aqui, ó. O A está em guerra contra o C e também está em guerra contra o B. O cara do feudo C, do feudo B, falou assim, vamos invadir de vez o feudo A. Pegou um monte de samurai e foi, com todos os samurais, invadir o feudo A para lutar. Chegando lá, ele viu que todos os samurais e as pessoas do local estavam desnutridas e estavam doentes. Aí ele chegou, por que tá todo mundo destruído? Por que tá todo mundo desnutrido e doente aqui? Porque o feudo C começou a cagar na nossa água. Então eles pegavam dejetos e jogavam na água. E aí o que acontece? Eles não tinham mais comida, a comida tava zoada, e a gente também não tem... E a gente agora aqui tá até sem sal. A gente tem que ter sal para limpar as coisas aqui. E eles cortaram o nutrimento de sal e cortaram nossa água. Aí o samurai olhou, espera só um pouquinho. Vai lá pegar sal,
vamos limpar o rio. Aí os caras foram lá, os inimigos deles limparam o rio, deram sal pra ele, a gente vai voltar daqui a 3 meses, porque aqui a gente luta com espada, a gente não luta cagando na água de ninguém e não luta dando sal, tirando sal de ninguém, não. Então fica bom que a gente volta aqui pra lutar daqui a 3 meses. E aí foram embora. Aí o Huizinga fala assim, olha essa história aqui, isso não é um jogo? Quando que o comportamento adaptou essas questões de jogos, né? Você pode falar que isso é um jogo, porque tem uma regra ali. Qual que é a regra? Luta funciona com espada, né? E eles assumiram essa regra. Então, a partir daí, Não ele vou chutar começou... cachorro morto. Não, literalmente. Aí, assim, e não vou... E existe uma regra da luta. A regra da luta é luta com espada, né? Eu preciso ser honrado contra... O que é a honra? Será que a honra não é alguma coisa de jogo que vem lá desde a ancestralidade dos humanos e que foi se transformando? Então são as questões que ele coloca. Lógico que ele não dá resposta. O Huizinga não vai dar resposta. Fala assim, isso daqui é um comportamento de jogo. Ele fala assim, pô, vamos pensar a respeito sobre isso daqui? Será que? Né? E aí ele definiu algumas questões de jogo, né? Ele começou a definir. E aí quando você fala assim, então quando você fala com seu filho tal, e tem uma questão de jogo, sim, porque o jogo ajuda muito, né? Já que ele está dentro da gente, né? Já que, assumindo que o Huizinga estava certo e que o jogo é primordial dentro de nós, a gente consegue transformar o jogo em tudo. Em educação, a gente consegue transformar o jogo em guerra, a gente consegue transformar o jogo em medicina. Então, tanto que o livro do Huizinga é bem assim, né? Jogo na guerra, jogo na medicina. Então ele primeiro faz um apanhado, depois ele vai dividindo isso aonde ele encontra as coisas. E é bem bacana. Super. Eu só não vou dar as datas e nem qual que é o nome desse feudo, mas tá lá dentro do livro do Huizinga. A gente vê depois. Qual a loucura mais louca que você fez na vida? A coisa mais doida. Loucura mais louca que eu já fiz na minha vida? O que você fez que você fala, mano do céu. Nossa senhora. Essa foi... Eu posso fazer uma piada básica fácil que foi ter filho. Nossa, que doideira. Doideira. Que doideira, meu Deus do céu. Mas, poxa, doideira que eu fiz. Qual a coisa mais legal, mais incrível? A coisa mais incrível? Nossa, vou falar uma coisa que minha esposa vai adorar. A coisa mais incrível que eu já fiz foi casar. Foi a coisa mais incrível aqui, ó. A coisa mais incrível que eu já fiz. E ó que eu não esperava, na verdade. Eu não esperava. Uma das coisas que, nossa, que foi mais emocionante, e eu falo isso pra todo mundo. Existe você pular de paraquedas, existe você andar de carrinho de rolimã, existe você fazer coisas que são legais do seu trabalho. Você fala assim, nossa, eu fiz um trabalho para um jogo da Disney. Nossa, que muito louco. Todas essas dão emoção. Mas quando a minha esposa entrou vestida de noiva e veio andando, eu fiz... Deve ser muito bom. Foi a sensação mais incrível que eu já tive. Mas não foi loucura, mas foi a sensação mais incrível que eu já tive. E depois disso, eu até pensei assim, caramba, mano, será que eu consigo ter essa sensação de novo algum dia na minha vida? Aniversário de casamento, você faz um mise-en-scène e tal. Pode crer. Do que você se arrepende? Nossa, o que eu me arrependo? Me arrependo de ter casado. Puta que pariu. Aquela mulher agora só me enche o saco, mano. Fica pedindo pra eu... Aliás, estou investindo no empreendimento aqui vim morar na Grande. Eu acabei de falar... Engraçado que eu acabei de conversar com um amigo sobre uma coisa que eu me arrependi, que foi ter jogado meus desenhos fora. Olha só, o que aconteceu foi o seguinte... Eu sou desenhista, né? Então se alguém perguntar qual que é a sua profissão, Tabajara? Eu sou desenhista. E dentro da minha profissão de desenho, eu fui para várias áreas, né? Então já fiz atualmente os meus desenhos, os meus 3D vão para jogos de videogame, mas antes eles já foram para cinema, antes eles já foram para comercial de TV, e antes ainda, eles já foram para cartão de aniversário que eu trabalhava em gráfica. Então, meu primeiro trabalho como desenhista foi quando eu entrei numa gráfica. E aí eu fazia as ilustrações que a gráfica pedia. Então, alguém chegava lá e falava assim, Nossa, eu fiz muito manual de treinamento. Então, chegava lá um pessoal do RH falando assim, vai ter o CIPAT. Fiz muito material de CIPAT, que é Semana Interna de Prevenção a Acidente da minha empresa. E aí, aqui está o manual, e a gente precisa colocar aqui quais são os EPIs. E aí eu tinha que ficar desenhando lá os EPIs, né? Qual a diferença entre o hidrante de gás, o hidrante de água, né? Aí eu tinha que ficar desenhando esses hidrantezinhos, tinha que desenhar o capacete.
Assim como na gráfica também tinha cartão de aniversário. Ah, fulano vai fazer aniversário, faz um cartãozinho dele ali com um desenhinho. Aí eu ia lá e fazia o desenho. Na gráfica, o meu primeiro trabalho, o primeiríssimo trabalho que eu fiz que foi publicado, foi a capa de um manual da AB Música, de 98. Foi meu primeiro trabalho, onde eu fiz uns desenhos de uns instrumentos musicais, coloquei todos eles coloridos na capa, assim, e coloquei o logotipo, AB Música e tal. Então a capa desse manual eu que ilustrei. Foi meu primeiro trabalho. E aí, a partir daí, eu fiz vários trabalhos dentro da gráfica. Mas tudo assim, manual de segurança, coisa de aniversário, festa fantasia, ticket de... folha de bombeiro. Tipo assim, o bombeiro, ele chegou na casa, apagou o fogo, e aí ele precisa fazer um registro. Fez isso, fez isso, fez isso. Aí tem todo as coisas, né? Então eu diagramei esse manual, esse negócio de bombeiro, e desenhei um carrinho de bombeiro embaixo, assim, né? Então eu fazia esse tipo de coisa. Acontece que é um trabalho braçal, sabe? Trabalho braçal. Você chegou de manhã, hoje você vai fazer um negócio de bombeiro. Chegou de manhã, hoje você vai fazer um negócio de cipate. E não era o que eu sonhava, que era desenhar para Disney. Desenhar uma história em quadrinho, desenhar para televisão. Não. Eu estava ali numa gráfica, no fundo, fazia muito desenho, adorava porque era um trabalho bacana, mas não eram histórias, né? Não eram histórias, não era história de quadrinho, não era livro, não era nada. E aí o que aconteceu? Quando eu tive a oportunidade de trabalhar na televisão, e trabalhar fazendo desenho animado, fazendo comercial, e eu consegui, e eu fiquei trabalhando durante os primeiros 3 meses lá, e o pessoal gostava muito, e eu estava indo para frente nessa carreira fazendo coisa para televisão. Eu voltei para casa, olhei para o material de gráfica, todos os desenhos de gráfica, e falei assim, nunca mais! E joguei tudo para cima, taquei fogo, joguei no lixo, não vou mais desenhar para gráfica. Finalmente estou desenhando na televisão, desenhinho, historinha. Em vez de eu guardar, não, foi meio que um ritual. Vou tacar fogo para nunca mais ter isso na minha frente. E literalmente, algumas coisas eu joguei fogo, porque a gente briga no trabalho, né? Principalmente quando a gente é jovem e a gente não sabe o que tá fazendo, você briga com o patrão, você briga com não sei o que lá, você manda cliente para aquele lugar. Então eu olhava para aquilo e em vez de pensar assim, poxa, são os desenhos que eu fiz, são os primeiros desenhos que eu fiz na minha vida, eu via as pessoas brigando comigo, eu via as pessoas me tratando mal, recebendo pouco. Então, olhar para aqueles desenhos era uma coisa ruim, não era uma coisa tão boa. E aí eu joguei tudo fora. Aí hoje... A gente não lembra das conquistas, né? E aí hoje... Só das surras. Exatamente. E não tem como se recuperar? Não, eu joguei tudo fora. Algumas coisas eu tenho digital. Gráfica. Algumas coisas eu tenho digital e outras coisas não. Porque eu escaneei, né? Alguns desenhos já eram escaneados. Mas é complicado isso de guardar. Meu pai era jornalista, ele guardava todos os jornais e revistas que ele escreveu. Só que ele não guardava a matéria, ele guardava o jornal. O Estado de São Paulo, aquele calhamaço desse tamanho, tinha lá uma notinha dele disso aqui, não, tinha que ficar tudo. Entendi. Né? E quando ele faleceu, foi uma dor no coração, porque não tinha como, a gente teve que jogar fora. Né? Então, aí e ele falava, eu vou guardar isso aqui, quando eu morrer vocês vão jogar fora. E foi exatamente o que o Eduardo Batistão acabou de dizer pra mim. Ele postou uma caricatura, agora há pouco, ele postou uma caricatura do Fidel Castro, e ele falou assim, essa foi a primeira caricatura que eu fiz pro jornal Estadão, em 1985, e tá aqui, e aí ele contou um pouquinho da história. Aí eu escrevi pra ele assim, falei, puxa, sabe uma coisa que eu me arrependo hoje em dia? Que eu joguei todos os meus primeiros trabalhos fora. Aí ele falou assim, aí ele respondeu pra mim, não se preocupa, quando você morrer, seus filhos vão jogar assim como os meus vão jogar fora. Aí a resposta dele é essa. Cara, infelizmente, assim, foi uma puta dor no coração, mas a gente teve que fazer. Era um tesouro pro seu pai, porque mas o cara depois... foi 40 anos jornalista, imagina a pilha de jornal que tinha. Sim, muita coisa. Não tinha nem condição de guardar. Sim, claro. Eu catei 1 ou 2, assim, só pra manter a memória e o resto teve que ir. Mas o bom é que esses jornais, eles estão até guardados, arquivados em bibliotecas, né? Principalmente no Centro Cultural. No Centro Cultural eles filmam, eles fazem aquela microfilmagem do... Não, mas eu tô falando de anos 70...
80, bota fé que assim. tem. Depois você vai lá no Centro Cultural pra você ver. Nossa, que eles eu vou pegar Sabe o que eles faziam? um saco de dormir e morar lá. Eles têm... Coisa pra caramba. Eu lembro que eu vi isso uma vez, eu achei, nossa, foi em 98, acho, que tinha... Você falava assim, eu quero ver esse jornal. Aí eles pegavam uma peliculazinha pequenininha, assim, de fotografia, colocavam e o negócio ampliava aqui, assim, ó. Nossa. E aí você via. Então todos os jornais estavam guardados em mini fotogramas, assim. Era muito louco. Não sei se ainda existe isso. Pô, eu quero falar mais, mas nosso tempo tá acabando. Que tempo o quê? A gente faz 2. Podia, porque né? tem gente Quem esperando, sabe? né? Eu sei como é que é. Mas pode falar. O cara que me ligou aqui. Ele tá ali esperando. Oi. Calma, toma um café aí que eu pago. Agora aquela parte, Marcelo... esqueci o nome dele. Corta. A parte abujanra. A parte abujanra. O que é a arte? Olha só o que é a arte, o que é a vida, o que é a arte. Você pode entrar com uma boa pergunta, me pegou de surpresa. O que é a arte? Caramba. Eu já fui um pouco mais focado em dizer o que é, o que não é. Hoje em dia eu acho tão difícil. Peraí, vai pensando. Porque Tabajara dá aulas de arte, história da arte. Na internet eu não perco uma. É muito, muito legal. Porque vem com esse senso de humor e vem com informações aleatórias no meio, com coisas... Ele vai falar dos egípcios, quando você vê, o cara tá no espaço. É muito legal. Muito obrigado. Eu amo tuas histórias. Sabe o que é interessante dessas historinhas que eu faço no YouTube, nessa história da arte? Procurem. Eu comecei por conta da inteligência artificial. O que acontece é que começou a inteligência artificial, a inteligência artificial começou a tomar espaço de alguns ilustradores, né? De fato, o pessoal fala assim, a inteligência artificial não vai acabar com o mercado de ilustração, não vai demitir ninguém. Não, já demitiu bastante gente, já tem bastante amigo meu sem trampo por causa da inteligência artificial. E aí, a gente tem que parar pra pensar, bom, temos que evoluir ali o padrão, né? O que a inteligência artificial ainda não faz? Cria conceitos. Quem cria o conceito é o artista. Então, e se as minhas aulas deixar de ser de como desenhar um ratinho para o que foi um ratinho na época do Egito? Entendeu? Muito bom. Então, eu troquei o ponto de vista das minhas aulas para que ela ensine muito mais um conceito, para que o artista consiga ter mais munição para criar coisas boas, né? Então, o que antes as minhas aulas eram muito mais técnicas, agora ela está bem dividida entre parte técnica e parte conceitual. E aí eu dou essas aulas de história da arte. Que é muito bom, porque eu que não sou artista gráfica, entendo. Porque aí ampliou o teu público. Eu tenho um bordão no final, que eu sempre uso, que então, o que é arte? Arte é inevitável. Arte eu sempre falo isso, arte é inevitável. Mas por que isso? Porque eu falo justamente aonde a arte é legal pra todo mundo, né? Então aí eu conto essa história e falo assim, nossa, e essa história? Você gostou? Por quê? Porque se você gostou é porque tá na sua vida. Então você pode aprender um pouquinho mais. E aí, isso fez parte dessa evolução mental minha de o que é arte, né? Se antes eu era um pouco restrito, agora eu tô tentando abrir um pouco mais. Mas eu também não concordo com algumas pessoas que falam assim, não, mas a arte serve para tirar você do seu estado de conforto. Eu não acho que ela só isso seja arte. Eu acho que é necessário alguma arte que te tire do estado de conforto. Mas também é necessário uma arte que seja simplesmente bela só por ser bela. Porque existe uma coisa chamada arte-terapia. Pessoas que estão com depressão, pessoas que têm alguma necessidade, elas só precisam ver alguma coisa bonita. Elas vão se curar com a arte. Então, a arte não tem que ser sempre batendo, criticando. Não, tem espaço para todo tipo. Eu sou um exemplo disso. Sou uma pessoa ansiosa e tem noites que eu não consigo dormir, porque minha cabeça fica... E o que eu vou? Vou aqui nesta caixinha e peço para justamente a inteligência artificial, ou não, sim. me mande uma imagem que me acalme. Sim. E aí o que eu faço? Vejo,
fecho o meu olho e concentro naquela imagem. É o meu jeito de conseguir relaxar. Então a arte não me tira da zona de conforto, ela me bota na zona de conforto. É uma arte terapêutica, A arte é inevitável, né, Teba? Isso, exatamente, é uma arte terapêutica. E é por isso que às vezes o pessoal fala assim, mas a arte é isso mesmo, você tem que criticar. Não acho. Eu não sei. Eu acho que existe um espaço onde a arte precisa criticar, mas também existe um espaço onde a arte pode ser educativa, onde a arte pode ser terapêutica, né? Então é por isso que, às vezes, quando a gente vai definir a arte, fica um pouco complicado. Porque é igual manga. Se eu simplesmente falar manga, você não sabe se é a manga ou se é a fruta. E quando eu falo arte, tem tantas artes diferentes, né? Por que que... E se a gente acaba definindo, a gente acaba esquecendo daquelas outras que estão ali, né? Um do lado do outro. Cara, vamos fazer o seguinte? Vamos. No outro dia você viaja mais 2 horas. Viajo mais 2 horas. Vem aqui pra gente combinar. O cara veio do outro lado da cidade pra fazer o podcast. Eu tô muito feliz, muito orgulhosa. Muito, muito obrigada, Tabajara. Valeu. Por mim, eu Foi continuo incrível. falando aqui. A gente vai continuar falando. Eu pago mais uma diária do estúdio e vamos. Bora ver. Um beijo. Valeu, muito obrigado, super obrigada. Vamos tentar fazer mais coisas assim. É aí, gente. Beijo. Até mais.